O mito do Anel de Giges está mencionado no livro 2 da obra de Platão, A República. Em um diálogo filosófico entre Sócrates, Glauco e mais alguns discípulos. Essa história tem a finalidade de ilustrar e explorar questões como a justiça, moralidade e a natureza do ser humano, principalmente em face da tentação. A história gira em torno de Giges, que era um modesto pastor de ovelhas, que morava na Lídia, região da Anatólia. Ele era considerado um homem íntegro e muito honesto. Certa vez, houve uma grande tempestade e tremor de terra naquela região, ocasionando um rasgo no solo, e abriu-se uma grande fenda no local, nas proximidades onde Giges costumava apacentar o rebanho. Após este ocorrido, Giges, admirado por tal fato, resolveu descer por aquela grande fenda, e ao descer, ele observou que haviam vários objetos naquele local, e entre eles, um grande cavalo de bronze com algumas aberturas que lhe chamou a atenção, e ao aproximar-se ele viu por entre as aberturas que havia um cadáver de um homem dentro do cavalo, que estava com um anel de ouro, e Giges rapidamente o tirou, tomando posse daquele anel. Certo dia, em uma reunião que habitualmente ocorria com os pastores daquela localidade para discutirem assuntos relativos aos rebanhos, com a finalidade de comunicarem mensalmente ao rei, Giges, que estava presente e com o anel em seu dedo, em um momento por acaso ele girou o anel com a pedra voltada para o interior de sua mão. E após ter feito isso, ele percebeu que havia ficado invisível, pois as pessoas que ali estavam conversavam como se ele tivesse ido embora, perguntando onde ele estava. Então ele girou o anel para fora novamente e voltou a ficar visível, percebendo assim que poderia ficar invisível no momento que desejasse, bastando girar o anel para dentro de sua mão. Ele ficou fascinado pelo poder da invisibilidade, e passou a usar este poder para cometer várias transgressões e a ter atitudes totalmente contrárias ao homem íntegro e honesto que era anteriormente. Giges conseguiu entrar no palácio e cometeu um ato adúltero com a rainha. Posteriormente ele matou o rei e tomou o trono para si. Ele se tornou um tirano, governando com injustiça e opressão. Desta forma, ele passou a utilizar cada vez mais do poder da invisibilidade, passando por cima de todos e eliminando seus oponentes para adquirir cada vez mais riqueza e poder, às custas dos outros. Neste diálogo, Sócrates utiliza desta história para questionar se a justiça e a virtude são realmente desejáveis em si mesmas. Ele argumenta que se um homem tivesse a chance de agir de forma injusta sem ser punido, como Giges com o anel, a maioria das pessoas escolheria o caminho da iniquidade. O mito do Anel de Giges nos convida a refletir sobre diversos temas. A natureza da justiça. Somos justos por convicção? Por acreditarmos que a justiça é o caminho certo? Ou apenas por medo da punição? A história de Giges sugere que, para muitos, a justiça é extrínseca, dependente de fatores externos. A corrupção do poder. O mito sugere que o poder, quando absoluto e sem controle, pode corromper até mesmo o indivíduo mais justo. Que o poder pode exercer uma grande influência no comportamento humano, mas podemos dizer também que o indivíduo não muda seu comportamento diante da obtenção do poder, que o poder simplesmente potencializa e possibilita a este indivíduo agir de acordo com sua própria natureza que sempre esteve ali, como um predador, apenas esperando uma oportunidade para atacar. Como diz o ditado, se quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E um outro ditado conhecido também que ilustra bem a respeito da natureza de alguém, é aquele que diz que a ocasião faz o ladrão, mas na verdade esse ditado está errado, como disse o escritor Machado de Assis, que não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. A importância da lei e da ordem para a sociedade. O mito demonstra a necessidade de leis e de um sistema de justiça para garantir a ordem social. Sem a ameaça de punição, a sociedade cairia no caos, dominada pelo egoísmo e pela busca incessante pelo poder. Busca pela verdadeira justiça. A história de Giges nos leva a questionar se a justiça baseada na punição e na recompensa é suficiente. É possível construir uma sociedade justa apenas através de leis e ameaças?
Ou a verdadeira justiça deve ser algo intrínseco, baseado em princípios e valores internalizados? O mito do Anel de Giges continua a ser relevante para o mundo de hoje. Ele nos faz refletir a respeito de algumas questões como a corrupção, o abuso de poder, a ética individual e o papel da lei na construção de uma sociedade justa. Através da análise da história de Giges, podemos questionar nossas próprias convicções, buscar a verdadeira justiça para tentarmos construir um mundo mais justo e equilibrado. Mas e você? O que faria se tivesse o Anel de Giges? Muito obrigado e um abraço.